Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No dia 3 de outubro, temos a alegria de comemorar 216 anos do nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu na cidade francesa de Lyon, em 1804, e faleceu em Paris no ano de 1869. Foi um influente educador, autor e tradutor francês e discípulo de Johann Pestalozzi, e sob o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como o codificador do espiritismo, quando após os 51 anos de idade, decidiu se debruçar sobre os fenômenos mediúnicos que aconteciam no século XIX. E para comemorarmos esta data, trouxemos ao programa a doutora Irvênia Prada, profunda conhecedora de Kardec e da doutrina espírita. Ela estará conosco em 2 programas especiais, hoje e na semana que vem. Mas antes de conversarmos com ela, vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Aproveita o dia e faz o melhor, amando sempre. Plasma a obra que vieste realizar entre os homens, enquanto o apoio do tempo te favorece. Suporta com paciência as vicissitudes da estrada e aceita nas circunstâncias difíceis a justiça da vida que volta a pedir-te contas. Na tarefa mais obscura, apõe o selo da bondade e na conversação mais simples, modela a palavra luminosa do entendimento. Abraça em cada pessoa que te cruze o caminho alguém que te leve mais longe a mensagem de auxílio, e em cada página, por mais pequenina que te registre o pensamento, grava o amor puro que te verte do ser. Observa o relógio impassível. Minuto marcado é valor que não torna. Terás, sim, outros minutos, mas em novo dia, em novo problema, em nova situação e em nova paisagem, toda criatura terrestre, embora não perceba, vive a despedir-se do mundo pouco a pouco, despachando cada dia com os próprios atos a bagagem que encontrará na estação de destino. Usa desse modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando chegue a grande renovação, compreenderás por fim que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. No dia 3 de outubro, nós comemoramos 216 anos do nascimento de Allan Kardec. E temos conosco uma grande conhecedora da obra do codificador do Espiritismo, a doutora Irvênia Prada. A doutora Irvênia é médica veterinária pela Universidade de São Paulo, é professora titular e pesquisadora em neuroanatomia, foi presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária da USP e do Conselho da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Escritora e palestrante espírita muito conhecida e muito querida por todos nós, uma especial dedicação sobre a questão espiritual dos animais. Foi também companheira próxima da nossa doutora Marlene Nobre, participou de muitos congressos médicos espíritas, e o seu livro, A Questão Espiritual dos Animais, foi um dos maiores best-sellers da editora Fé. E em 2019 ela lançou também, na mesma editora, a sua última obra, Espiritismo. Razão como método, mediunidade como laboratório, moral como objetivo. Doutora Irvênia Prada, é um prazer enorme tê-la conosco hoje. Muito obrigada, Marjorie. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí novamente no Portal de Luz, né? E isso abre o nosso coração numa saudade muito grande, né? Porque quantas vezes eu estive aí com a doutora Marlene, quantas vezes eu vi os programas, as gravações dela, né? Eu vi aquela arara onde ela fazia, às vezes, gravação de 2, 3, 4, 5 programas de uma vez, ela ia trocando o blazer, né?
Então, eu tive de tudo que você falou de mim aí, Marjorie, uma coisa muito importante na minha vida, de tarefas, né, participar de viagens. Nossa, isso foi uma coisa realmente muito boa. E eu tenho a foto dela aqui, tem uma foto bem aqui na frente do meu computador, que a gente tirou lá na casa da Elza. A Elza Rossi, eu, a Janete Branca e ela. Assim, todos sorrindo, ela sorrindo muito. Então, toda vez que eu vou começar alguma tarefa como agora, eu falo, doutora Marlene, vamos lá, dá uma forcinha aí, né? Então, Marjorie, é com muita alegria, com muito prazer que eu participo hoje desse programa, viu? A alegria é toda nossa. Realmente é um privilégio ter a senhora aqui conosco. E, enfim, nós estamos comemorando, né, o aniversário de nascimento do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E a nossa primeira pergunta nessa conversa de hoje é a seguinte. Vamos começar, né, a nossa conversa. Tá bom, vamos. Nós gostaríamos que a senhora nos dissesse, refletisse conosco o seguinte: se para a vinda de Jesus foi necessário que a sociedade daquela época absorvesse os princípios da cultura grega, da cultura macedônica, justamente para preparar terreno, para elevar os pensamentos da época, preparar um terreno fértil para as ideias, para as verdades que Jesus iria nos trazer. Quais foram as bases da sociedade do século XIX que prepararam a vinda do Espiritismo? É verdade, né? Quanta preparação deve ter havido para que Jesus chegasse aqui, né? Mesmo assim, quanta incompreensão, quanta resistência. Então, toda vez que o plano espiritual realiza um projeto dessa magnitude, então existe também nesse projeto a preparação cultural do ambiente onde vai ocorrer a proposta de uma grande mudança, né? E não aconteceu diferente com a codificação do Espiritismo. Então, eu costumo dizer que o Espiritismo veio na época certa, em meados do século XIX. Por quê? Porque até o século XVII, mais ou menos, passagem do século XVI para o século XVII, há mais ou menos 15 séculos, existia, do ponto de vista cultural, um monobloco, um triunvirato, em que o conhecimento, a gente não podia chamar de conhecimento ainda de ciência, porque ele não estava organizado como nós conhecemos a ciência hoje. O conhecimento estava atrelado com interesses do Estado e do dogmatismo religioso. Era a época do Magister Dixit, né? Não se podia contestar nada. Então, por exemplo, quando Aristóteles proclamou que a Terra era o centro do universo conhecido, e depois alguns, né, quiseram mudar isso, como no caso de Galileu Galilei, ele foi condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então, no século XVII, finalmente, o conhecimento conseguiu se desgarrar dos dogmas religiosos e pôde caminhar sozinho, estruturando-se como ciência. E qual era a base dessa ciência emergente da Revolução Científica do século XVII? Era o método racional, que, aliás, os filósofos e os cientistas da época herdaram dos antigos filósofos gregos, né? Então, já tinha o estabelecimento do método racional, também chamado método científico, para aquisição do conhecimento. Depois fomos caminhando, saímos do século XVII, século XVIII, veio o iluminismo, né? E o iluminismo na França foi muito, muito eficaz, então teve toda aquela influência, o iluminismo querendo que o conhecimento fosse a base do progresso humano e que ele tinha que vir através da lógica do método racional e que visava também o benefício da sociedade. E depois, caminhando mais um pouco no início do século XIX, ainda veio o positivismo, né? Particularmente com Auguste Comte, então trazendo, reforçando o valor do método científico, do conhecimento, mas com visão utilitarista. Não conhecimento reflexivo, aquela eu sei, não. Eu sei alguma coisa, mas isso tem que se debruçar sobre os interesses da coletividade. Então, tudo isso veio permeando a cultura do século XVII, século XVIII, início do século XIX, para que quando eclodisse o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, a cultura, de modo geral, a sociedade, ela já tivesse essa base cultural.
Nem todos estavam preparados, mas uma grande parte da coletividade, sim. Então, por isso, o Espiritismo veio na época certa, meados do século XIX. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós sabemos também que a escolha do professor Rivaio, ele tinha toda uma formação acadêmica que permitia que ele tivesse total domínio do que ele estava fazendo, né? A senhora quer comentar a respeito da formação acadêmica dele? Nossa, é verdade, porque eu gosto muito dos comentários que o professor Herculano Pires faz, quando ele faz a introdução daquela obra sobre a vida de Leon Denis, do Gaston Luce, né? Então, Herculano Pires fala que tanto Kardec quanto Leon Denis, eles foram celtas, pertenceram à cultura celta em muito tempo anterior, eles foram druidas. Eu fui procurar o significado de druida, né? É uma espécie de sacerdote, mas não com a visão que nós temos hoje. Eles eram mais filósofos, conselheiros, líderes da comunidade do que propriamente esse sacerdote do ponto de vista religioso que a gente conceitua hoje, né? E depois eles tinham aquele tal do espírito celta, que era aquele impulso de trazer reformas para a sociedade, particularmente no aspecto moral. Olha, eu achei isso de uma beleza tão grande, porque toda a estrutura da nossa doutrina espírita, né, Marjorie, ela visa o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, Kardec ele veio com todo esse preparo já reencarnatório, além do que, na encarnação em que ele codificou o Espiritismo, ele teve uma formação acadêmica exemplar, né? Ele era intelectualizado, ele foi literato, ele foi pedagogo, ele era poliglota, enfim. Ele participava dos círculos mais altos da intelectualidade parisiense. Então, ele tinha uma bagagem não só reencarnatória, mas também de formação intelectual na época em que ele codificou a doutrina, né? Então, foi na época certa, foi com a pessoa certa que veio preparada para isso. Exatamente, que trouxe uma credibilidade para tudo que ele... Nossa, nem diga, nem diga. E ele também não se eximiu de colocar a importância das questões morais, né, da moral cristã. Nossa, nem diga. Não se refere somente, né, em falar a respeito dos fenômenos, de explicar as verdades por trás dos fenômenos, mas também de mostrar a importância da moral cristã, né? Olha, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução ali, logo no começo, Kardec fala que Sócrates e Platão foram precursores das doutrinas cristãs e do Espiritismo.
eu sempre fiquei com aquilo ali no stand-by, né? Muito interessada naquilo e tal. E eu convivo muito com a Ivani Lima, que é minha parceira na apresentação do programa Nossos Irmãos Animais na Rádio Boa Nova, e ela conviveu muito com a família de Herculano. Ela conta casos de Herculano Pires, da Dona Virgínia, e ela sempre contou que Herculano ele foi fazer faculdade de filosofia aos 40 anos. Ele já era um jornalista renomado, ele tinha família constituída lá com os 4 filhos. Diz que um dia ele chegou para a Dona Virgínia e falou: Virgínia, eu preciso fazer a faculdade de filosofia e para isso eu tenho que deixar um dos empregos. E ela disse: por quê? Porque isso é importante para a doutrina. Ela falou: então vamos apertar o cinto, Herculano, vá fazer a faculdade. E eu fiquei com essa coisa assim, formigando, né, no meu psiquismo, e agora, não aos 40, mas aos 80 anos, eu resolvi fazer um curso de filosofia. E eu estou amando, porque o meu caderno de anotações está cheio de recadinhos ali. Livro dos Espíritos, a Gênese, né? Porque eu estou vendo uma ligação muito grande. Então, desde a época dos gregos, passando depois pela Revolução Científica, pelo Iluminismo, pelo Positivismo, essa ideia toda da aquisição do conhecimento, ela não era no caráter egocentrado, egoístico do indivíduo ser um grande conhecedor, mas não. Era sempre da proposta de que aquele conhecimento pudesse atender às necessidades humanas, né? O que vai desembocando no aspecto moral. Agora, para que isso se concretizasse, esse conhecimento pudesse desembocar nas consequências morais que Kardec deixou tão bem estabelecido na estrutura da doutrina, era preciso uma reflexão filosófica, não é? Porque então é assim, para que serve o conhecimento? Para que serve estudar tudo isso? É para que depois, em virtude do conhecimento, eu faça uma reflexão sobre o significado desse conhecimento e use isso como uma finalidade meritória para o bem de todos, não é? Uhum. Então, essa estrutura da doutrina espírita, eu costumo dizer que eu sou fascinada, no bom sentido, pela estrutura da doutrina espírita, porque nós podemos ver, não existe outra doutrina, pelo menos que eu conheça, que tenha esse tipo de estrutura, de ciência com base na razão, de reflexão filosófica que desemboque na moral enquanto bem comum, né? Então foi isso, Marjorie, quando eu tive a motivação para escrever esse livro, eu fico tão fascinada, e às vezes, como eu ando muito, viajo muito para lá, para cá, para palestra, e eu percebo que às vezes os espíritas, embora façam obras meritórias, de caridade, de atender os mais carentes, disso, daquilo, não reservam um tempo da sua vida para ler as obras doutrinárias. Isso faz uma falta muito grande, porque não é assim, a gente vai fazer junto com os amigos uma obra de caridade, não é como se aquilo fosse um clube, não. Aquilo tem um significado moral, que é fruto do conhecimento da realidade do espírito, do processo reencarnatório, da dor como elemento comum, da possibilidade de compaixão no sentido horizontal, de que um pode ajudar o outro, né? Então, tudo isso faz parte de um contexto que é único. Nós não podemos separar um dos pezinhos da doutrina e cuidar dele separadamente, ele faz parte de todo. Então, esse livro que eu escrevi, o Espiritismo, ele é assim um chamamento para que os espíritas atinem com a necessidade premente do conhecimento das obras básicas da codificação, né? Então, é bem por aí. Então, por isso que essa questão da moral, enquanto finalidade última da doutrina espírita, é um apelo muito forte, não é? Mas a moral como fruto do conhecimento, não a moral como um preceito hierarquicamente determinado, não é? Porque em algumas correntes religiosas, em que pese o nosso respeito por todas, às vezes já existe, do ponto de vista hierárquico, uma autoridade religiosa dizendo, olha, isso se pode fazer, isso não se deve fazer. Então a pessoa assume uma postura porque faz parte de um cânon, de um preceito que rege toda a estrutura da sua doutrina. Na nossa doutrina espírita não tem isso.
todo o nosso comportamento moral, ele é de cunho pessoal, ele é resultado do exercício do livre-arbítrio e é de total responsabilidade de cada um de nós. Ninguém está nos dizendo isso é certo, isso é errado. A lei de Deus, que nos intui o que é certo e o que é errado, já está impressa na nossa consciência, não é? E assumir essa responsabilidade é uma coisa muito difícil, não é? Mas a gente entendendo todo o contexto da doutrina como base de ciência, como reflexão filosófica e como consequência moral resultante da nossa livre escolha, da nossa livre decisão, essa é uma coisa fantástica, porque, de repente, aquilo é como se diz, né, cai a ficha. Você entende como as coisas funcionam, né? Eu acho isso maravilhoso. 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 Nós temos também agora algumas perguntas da nossa colaboradora aqui do programa, a Sandra Marinho. Um abração para a Sandra. Ela vai fazer algumas perguntas para a senhora. Tá bom. Doutora Irvênia, é uma alegria imensa tê-la aqui conosco nesse programa, no nosso programa. Eu sempre admirei, não só pela sua capacidade, pela sua forma simples de trazer assuntos tão complexos de forma palatável ao leitor comum como eu. Então, assim, e seu livro realmente é fantástico. E, assim, eu estou muito feliz de tê-la aqui. Para nós é uma grata alegria mesmo, é um privilégio, viu? Eu gostaria que a senhora recebesse de nós, assim, todo o carinho que a senhora merece e respeito. E eu tenho aqui uma pergunta, né? Vamos lá, a primeira pergunta é em relação ao capítulo onde a senhora trata de Jesus como um agente de autocura. Eu achei interessantíssimo porque vem muito ao encontro do propósito aqui do nosso segmento no Portal de Luz, denominado Educa Tua Alma. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desta forma de ver Jesus, né, como um agente de autocura. Olha, outra coisa que foi magnífica na obra de Kardec foi ele ter colocado uma figura do modelo e guia, né? Porque quando ele resolveu fazer com que tudo isso tivesse esse cunho moral, ele teve a ideia de perguntar aos espíritos, né? Qual o espírito mais evoluído que já encarnou aqui no nosso planeta, não é? Então os espíritos responderam de maneira direta: vede Jesus, não é? Então ele foi buscar nos evangelhos de Marcos, Mateus, João e Lucas o conteúdo do evangelho de Jesus, né? E ele percebeu que os evangelhos eles tinham 5 partes: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que deram origem a dogmas e o ensino moral. E ele concluiu que a discussão das 4 primeiras partes é que resultou nas diferentes correntes religiosas, que interpretam de maneira diferente essas 4 partes. Porque o ensino moral é comum a todas, não é? O ensino moral é comum a todas. Então, o que ele fez? Ele aproveitou dos evangelhos, desses 4 evangelistas, apenas o código moral, apenas o ensino moral. E ele acoplou também no Evangelho segundo o Espiritismo algumas manifestações de espíritos compatíveis com os temas que ele foi desenvolvendo à medida que se desenrolava o ensino moral do Evangelho, né? Então, isso foi uma coisa muito bonita. Então, quando Jesus ele é absorvido dentro da estrutura da doutrina espírita como modelo e guia da humanidade, a humanidade, eu acho que na sequência da história da humanidade e na sequência das doutrinas religiosas, o pessoal foi entendendo a figura de Jesus aqui no nosso planeta, basicamente de 3 maneiras. Isso é minha leitura, né? A primeira forma foi como Salvador.
Uma vez, isso há muitos anos, eu conversei com a minha cunhada, Maria Laura Prada, já desencarnada, era professora de História e Geografia. E um dia eu comentei com ela, eu falei, Maria Laura, por que os judeus jamais aceitaram Jesus como sendo o Messias, não é? Eu sempre achei um absurdo, eu falei, se nós que estamos do outro lado aqui do oceano, a gente recebe Jesus com tanto carinho, por que que os judeus, não é, onde Jesus nasceu entre eles, nunca aceitaram Jesus como o Messias? E ela me explicou, ela falou, Hermínia, porque naquela época a Palestina era dominada pelo Império Romano. Então, tinha-se ideia de que o Salvador, ele vinha não só libertar o povo do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista político, né? Como fizera, por exemplo, Moisés. Porque Moisés, ele não só foi o salvador espiritual, mas também o salvador político, porque ele que conseguiu tirar o povo judeu do Egito, não é? E para levar para Canaã, para a terra prometida. Então Moisés ficou ali no deserto 40 anos, acabou morrendo ali, e o seguidor de Moisés foi Josué, também chamado Oséias, que também tinha essa figura de salvador espiritual e salvador político. Então, quando chegou na vez de Jesus, então queriam exigir de Jesus lá na Palestina que ele também fosse um salvador político. Tanto que quando chegam que eles estavam muito aborrecidos com os impostos que eram muito altos, né, trazidos pelo Império Romano, eles chegaram a Jesus e falaram se ele achava que era lícito aquilo, pagar os impostos, né, do ponto de vista político. Então, Jesus pede uma moeda e ele fala, de quem é esse rosto que está impresso na moeda? Eles falam, é de César. E Jesus então fala, então, meus amigos, deem a César o que é de César. E ele deixou claro, nessa passagem e muitas outras, que ele jamais veio com a missão de ser um salvador político. E ele dizia sempre, meu reino não é deste mundo. Então, por isso eu entendi, pela explicação da minha cunhada, Maria Laura Prada, que eles não aceitaram Jesus porque ele nunca se colocou como salvador político, não é? A segunda figura que a humanidade interpretou de Jesus era ainda como o salvador dos males físicos, não é? Então, Jesus era um agente de cura. Por quê? Ele curou leprosos, ele curou cegos, ele curou paralíticos, isso é inegável, né? Mas na Gênese de Kardec, especialmente no capítulo 15, no item 28, existe ali uma revelação da verdadeira missão de Jesus. Jesus veio como agente de autocura, porque toda vez que ele curava alguém, ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Né? Quando ele atende a mulher adúltera lá naquela praça, e todo mundo vai embora, e ele conversa com ela, e ele ajuda ela a se levantar e fala, vá e não peques mais. Né? Então, toda a estrutura de Jesus, quando ele atendia as pessoas, e ele mesmo que ele curasse do ponto de vista físico, ele dava uma recomendação, que nem todos entendiam, né? Por exemplo, naquele caso dos 10 leprosos, aquela passagem é muito bonita. Então, ele fala para eles irem ao sacerdote se mostrarem, e à medida que eles vão andando, eles vão se curando, as feridas vão sendo sanadas. Só um deles volta para agradecer Jesus, é o samaritano. Ele vem correndo, se ajoelha aos pés de Jesus e diz que ele está muito grato, né? E Jesus ajuda ele a se levantar e fala, você se curou porque a tua fé te salvou. Vai e não peques mais, né? Então, essa coisa de sempre, nas suas pregações, nos sermões, nos seus exemplos, ele dizer, não julgueis para não serem julgados, perdoa os inimigos, faça o bem a quem puder, ama o teu próximo, tudo isso é um valor moral, né? E aí a gente cai, Marjorie, quando eu li isso em Emmanuel, eu fiquei muito feliz, porque eu consegui fazer essa ligação da figura de Jesus como agente de autocura com o que diz Emmanuel, no conceito de saúde. Quando ele diz saúde, é a perfeita harmonia da alma, não é? Porque o indivíduo, mesmo com fragilidades orgânicas, mesmo com afecções,
mesmo com lesões, ele pode estar saudável se o seu espírito estiver em harmonia, né? Se a sua alma estiver em harmonia. Então, é aí que surge o entendimento que a doutrina espírita nos dá sobre a verdadeira figura de Jesus, a representação dele como agente de autocura dentro da estrutura da nossa doutrina espírita. É maravilhoso, né? Estamos encerrando. Lembrando que na semana que vem nós teremos a segunda parte da nossa conversa com a doutora Irvênia. Quem quiser assistir de novo o programa de hoje ou rever programas antigos, é só acessar o nosso canal no YouTube, Caibar Schutel, e escolher a playlist Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.